segunda, não tem terça, não tem quarta, não tem quinta, não tem sexta. Hoje É porque eu mesmo a acho que, gente... na verdade, hoje em dia tá todo mundo fazendo live, né? Eu Sim, acho que hoje virou uma ferramenta de trabalho para várias pessoas, e aí isso sobrecarrega com certeza os dados, né? sim, está sobrecarregando. A rede está reclamando, né? Assim, reclamando, dizendo que ela não está dando tanto conta, porque está bem sobrecarregada. Meu pai ele tem um plano alto de 100 mega, mas quando você vai verificar mesmo, não tem nem 30% disso acontecendo na prática, E sim, porque o meu é 120, mas não chega nisso. não chega, Nunca chega. não. Então é outro problema que a gente está aí enfrentando também. Mas tudo na vida, Rafael, tá me vendo e ouvindo, Mari? Tá? Boa noite, tô sim. Deu uma travadinha, mas agora eu tô vendo. É, a internet hoje ela tá cheia de graça pro meu lado. Mari, então vamos continuar onde a gente parou? Sim, vamos lá. Nós estávamos falando do biomagnetismo como uma técnica que pode trazer o equilíbrio do seu pH de volta, reestabelecendo a sua saúde. Eu gostaria que Sim. você falasse um pouquinho mais dessa técnica. Então, como eu disse, é uma técnica indolor, invasiva. Aqui eu queria deixar bem claro que tudo que é uma prática integrativa e complementar, ela já no nome diz, ela é integrada, ela complementa a medicina tradicional. A gente não está aqui falando para as pessoas deixarem de fazer o tratamento médico convencional, mas para também estar trabalhando com as técnicas, né, que são integrativas e complementares da saúde, assim como o próprio Ministério da Saúde autorizou, não é, as PICs, as práticas integrativas complementares da saúde no Covid-19, em função de que não se tem ainda estudos que comprovam a eficácia de nenhum tratamento. Portanto, nós temos também acesso, né, ao Covid-19, as técnicas, né, porque não existe hoje um tratamento que comprove a eficácia ainda, né? Está tudo sendo em estudos, então eles autorizaram a gente também a estar trabalhando com as pessoas com Covid-19. Então é uma técnica indolor, ela é uma técnica não invasiva, não é? A única restrição que existe é para aquelas pessoas que têm um marca-passo, que têm um dispositivo bioeletrônico no corpo, né? Uma bombinha de morfina, alguma coisa, que aí a gente não pode atuar em função desses ímãs serem muito poderosos para estar em contato no corpo. Agora, qualquer tipo de, né, seja de titânio, seja do que for, não há problema nenhum, estente no coração, isso não há problema nenhum. E isso, mesmo assim, aqueles que têm um marca-passo, né, eu também acabo atendendo, mas à distância, né, porque a gente tem uma técnica que a gente consegue atender à distância através do entrelaçamento quântico, da fenda dupla, né? A fenda dupla mostra que o elétron, na verdade, quando ele não está sendo observado, ele é uma onda, né? E quando ele é observado, ele é uma partícula. E dentro disso, a gente acaba conseguindo acessar, bioenergeticamente falando, o campo magnético daquele corpo específico. E aí a gente consegue atender o biomagnetismo à distância, né? Eu fiz isso para muitas pessoas que inclusive estão fora do país e a gente acaba atuando. A melhor é assim, os resultados são fantásticos. Então é uma técnica super que eu considero maravilhosa, né? De assim dos deuses mesmo, porque a gente consegue atender as pessoas mesmo elas estando em qualquer lugar do mundo. E isso é algo que eu venho percebendo que quando a gente tem o Covid-19 e a gente foi, né, essa técnica fez com que o seu pH ficasse neutro, as tendências é você não ter praticamente sintomas, mesmo que você esteja com Covid-19. Então, eu mesmo ando fazendo uns pacotes, né, para as pessoas irem fazendo uma manutenção pelo menos uma vez por mês, para que elas estejam, né, com o seu corpo em equilíbrio e com o seu sistema imunológico em potencial para que não consiga ter uma queda, né,
e acabar tendo um problema mais sério. Logo na primeira sessão, já dá para você conseguir observar essa melhora, conseguir observar esses resultados, Mari? Sim, sim. 80% das pessoas já respondem, né, já tem um resultado muito rápido na primeira sessão. Na verdade, mesmo aquelas que têm doenças crônicas, geralmente é muito difícil passar de 3 sessões, né? A não ser que sejam doenças complexas, como, por exemplo, diabetes, né? O câncer, depende, né? E aí a gente aumenta um pouquinho o número de, na verdade, de sessões. Mas a primeira já, em 80% dos casos, é assim, fantástico. Qual a média de sessões que passa uma pessoa? Eu acredito que uma média de 3, essa é a média, né? Não fica nem tanto, né? Geralmente as pessoas que têm, como eu disse, doenças mais complexas, como diabetes, então geralmente vai para 5, 6, né? Aí tem que ter muitas comorbidades, né? Muitas coisas juntas. Mas geralmente é menos do que 3, geralmente é 2. E às vezes em uma só, por exemplo, que nem eu já atendi 8 pessoas travadas da coluna e bastou uma sessão apenas para a pessoa destravar, né, da coluna e simplesmente deixar de ter dor. Ou Isso é seja, 8 fantástico. pessoas. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mari, por falar na quantidade de pessoas, existe qualquer um pode fazer, tem uma idade que não seja recomendada, algum tipo que não seja recomendado, fora esses que você já passou, que tem equipamento, tem uma válvula, algo do gênero. Não, idade não existe, Simone, não existe. Você pode até fazer num feto, né? Não, não existe. A gente não costuma fazer, por exemplo, em mamães, né? Que estão grávidas de 3 meses por uma questão, vamos dizer assim, ética moral, né? Porque pelo bio mesmo não tem nenhum tipo de problema, mas geralmente as mamães até 3 meses de gravidez, inclusive os médicos pedem para elas fazerem repouso, alguma coisa, porque realmente o organismo pode rejeitar essa gravidez. Então, como já existe esse problema, eu costumo não atender as mamães grávidas, porque se acontecer alguma coisa de ordem natural, ela ainda vai achar que é em função do biomagnetismo. Então, eu procuro não atender as mamães que estão grávidas apenas por isso. Mas, na verdade, não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, Dedicação. de restrição para qualquer tipo de pessoa, de idade, não existe. E animais? Também atendemos animais, né? Então, animais respondem super rápido, muito mais rápido que o ser humano, e é assim, tão rápido que, por exemplo, você pega um cachorro que ele tá com vermes, né? E você vai dar vermífugo para ele, não sei aí quantos dias que ele vai tomar, e aí você, né, vai ver aquele resultado. Mas, boa noite, Vila, né? E aí, no caso, você percebe na hora, né? Por exemplo, tem cachorro que por conta dos vermes ele arrasta, né, o bumbum no chão. E aí você vê que você atende o biomagnetismo e simplesmente, mas a gente faz a distância também nos animais. Isso não precisa necessariamente ser o cachorro, o gato, a gente pode fazer no leão, na girafa, do zoológico, em qualquer animal. Também a distância a gente consegue fazer em qualquer animal. Ainda bem, né? Você já pensou atender um leão presencial? Eu não ia querer, Mário. Eu ia te chamar e passar esse cliente para você com todo amor e carinho. Mas a distância realmente é interessante. E entra noutra coisa, né? Se uma criança passa e fica boa, se um animal responde muito rápido, a gente vê mais eficácia ainda da técnica, porque não é algo que a mente está colaborando e acreditando naquela melhora. Não, o animal ele vai responder com a melhora dele, ele não tem esse interfúgio que teria uma pessoa adulta. Isso é bem É, bacana.
Inclusive, né, isso aí é uma técnica que ela é comprovada cientificamente, tá? Em plataformas de artigos médicos publicados. Então, ela é uma técnica que realmente a ciência está por trás, não é algo assim que dependa de sugestão, é algo bem comprovado cientificamente. Então, realmente acontece. E assim, é muito interessante, principalmente nos animais, você ver por exemplo, animais que eu atendi já, que estavam em cirurgia, que engoliram. Ô Marcelinho, boa noite. Boa noite, Animais é, que engoliram brinquedos, né? Aqueles brinquedos de corda e acabou ficando dentro do intestino e foi a cirurgia, quer dizer, um animal de 3 meses, né? Um filhotinho, e aí simplesmente o animal nem estava comendo, estava com dores e tudo mais, e a gente conseguiu resultados incríveis com esse animal. Infelizmente ele veio a falecer, mas por conta das complicações mesmo, porque foram muitos centímetros de corda que ele engoliu, e ele era um animal pequeno, né, um filhote. Mas ele respondeu super bem, ele comeu pós-cirurgia, quer dizer, então os resultados foram impressionantes. Mas, como teve que tirar uma boa parte do intestino, ele realmente não sobreviveu. Mas assim, os outros que eu já atendi, é impressionante os resultados. E assim, por exemplo, eu peguei um animal que estava depressivo, deitado, não comia, não fazia absolutamente nada com a doença do carrapato, né? Do carrapato estrela. E eu atendi, mas assim, eu acabei de atender meia hora depois esse cachorro pulava, brincava, comia, isso eu não atendi o animal, né? Na verdade, eu fiz na dona. E o animal em casa. Quando ela chegou, ela não acreditou, né? A própria mãe dela, né? Ligou para ela para dizer que o cachorro estava pulando lá e a gente tinha acabado de fazer o biomagnetismo. Quer dizer, é algo surpreendente. sim, eu mesmo já consegui ver, acompanhar bastante resultado. Teve uma criança que tem problemas de inflamação nos linfomas, já tinha ido para o médico, já passou por cirurgia por causa disso, então qualquer resfriado, qualquer coisinha, ele já inflamava. No primeiro atendimento, os linfomas foram todos voltando ao lugar. 2 dias depois ele foi para consulta, até para ver se ia operar ou não, já não tinha mais nada, só com o equilíbrio do pH. Então, nós temos aí vários casos entre a comunidade dos terapeutas de biomagnetismo aqui mesmo da região, com vários históricos já do auxílio que essa técnica traz realmente no tratamento. Ele não para, claro, o tratamento com o médico dele, mas até o momento ele não teve outro gatilho desse de voltar até essa inflamação. Então, assim, o pH dele foi reestruturado, reequilibrado. E como é criança, eu acho que ele se mantém um equilíbrio até melhor do que o adulto, né, Então, Mari? porque ela é menos estressada, né? Sim, aquilo que nós falamos inicialmente, antes da gente cair. O estresse colabora bastante, e é isso até que eu ia te perguntar. Passei, o Vila que está aqui também, quando ele tem qualquer coisa, você sabe, é imã, falo, deita aqui e vamos fazer um rastreio. A mãe dele também responde bem. Mas o que eu ia te perguntar, a pessoa foi, fez, bacana, ela pode se desequilibrar novamente? Muito provavelmente, né? Qualquer coisa que deixa essa pessoa, qualquer motivo que deixa essa pessoa estressada, com certeza, né, vai ter esse problema dela voltar a ficar com o pH alterado, né? Então, tudo que nos leva ao estresse, infelizmente, e a gente faz muito isso, né? Quando a gente não está no presente, com aquilo que eu falei desde o começo, então a gente altera o nosso pH e o sistema imunológico em função de um desejo que a gente tenha e que não esteja realizado no hoje, então você fica pensando lá no futuro e isso vira uma necessidade. A partir do momento que vira uma necessidade, o nosso cérebro lá, o sistema R que você fala que é o nosso crocodilo, ele fica já entendendo que aquilo é um estresse, porque é uma necessidade não satisfeita, ele encara como necessidade. Porque a gente precisa lembrar, isso é científico,
para o cérebro não existe diferença entre o que você pensa, o que você imagina e o que é real. Não existe. Aquilo que você pensou é real. Mesmo que seja um elefante cor-de-rosa de bolinhas roxas, para ele é um elefante real. E ele vai esperar encontrar esse elefante, mesmo que ele não exista. Mas a partir do momento que a pessoa pensou e acreditou, né, e tem essa crença, não tem conversa. Para ele é uma necessidade, ele vai atrás desse elefante. Tanto que, se nós formos assistir um filme de terror, temos a consciência que é um filme, é um cenário, é um roteiro, né? E o que acontece? Nos assustamos. Mesmo Exatamente. conscientemente, a gente sabendo que é apenas um filme. Eu lembro que Sexta-feira 13 eu detestava quando era criança. Minha mãe falava assim, mas você já viu? Mas eu gritava nas mesmas cenas. Por mais que, mesmo sendo criança, eu sabia que aquilo ali era mentira, mas sempre assustava. Então, assim, por quê? Para o nosso cérebro, é isso que você falou, ele já cria que aquilo ali é uma verdade, é uma realidade. Então, Tanto é que, para você ver o que a gente está acontecendo agora, por exemplo, com o Covid-19 e a Globo, né? Todo mundo faz chacota sobre isso, inclusive, né? Que quando aparece a Globo para dar notícia do Covid-19, todo mundo já fica apavorado, já pensando em tudo que tem de negativo em relação ao Covid-19. Então, as pessoas já esperam uma notícia da Globo ruim. sim, Então, até o próprio Luciano Huck colocou isso. Achei muito interessante, porque é a emissora que ele trabalha, e ele disse que ele, por causa da filha dele, passou a não ver mais o telejornal da Globo em função, das notícias negativas sobre o Covid-19. Então, com isso, a gente também precisa fazer uma seleção. Isso a gente já tinha conversado no começo em relação às pessoas, né, o quanto elas estão estressadas e que a gente nunca mais a gente vai voltar ao que era antes. Não existe essa possibilidade. Inclusive, quando acabar essa história do Covid-19, nós seremos muito diferentes. Não existe mais como mudar para antigamente. E o estresse será muito alto, principalmente nas questões, por exemplo, dos nossos encontros sociais. Vai ser um fator muito estressante, apesar de ser uma coisa necessária, que todo mundo sente falta de um abraço, vai muita gente ficar estressada em função de, tipo, o que que aquela pessoa tem, que se eu abraçar, se eu chegar próxima dela, o que que eu vou pegar? E aí não vai ser só o Covid-19, mesmo que ele já esteja, vamos dizer assim, controlado, as pessoas vão ter medo. Então a gente precisa se preparar para isso, porque o estresse vai ser bem grande e as pessoas vão precisar realmente de uma ajuda psicológica, realmente vai ser necessário. Então, e com isso, a tendência de eu ter um sistema imunológico deficiente vai ser grande, em função de todo esse estresse. sim. Mari, vamos dizer que quem está nos assistindo ou vai assistir a nossa gravação depois, se interesse por essa técnica e pense, caramba, ia ser legal ser terapeuta biomagnética. É mesmo, viu, gente? Ser um terapeuta do biomagnetismo e bioenergética é algo que é bem bacana, porque é o cuidar do outro e você ver o outro melhorar com outras técnicas. O que a pessoa aqui em Santos, São Vicente, Praia Grande, da nossa região, pode fazer, o que é necessário para conseguir ser uma terapeuta como você em biomagnetismo? Então, basta ela ter um ensino médio, a gente pede isso, porque o biomagnetismo ele trabalha com os pontos da anatomia, não que seja a anatomia em si, mas a gente, para colocar os ímãs, a gente se utiliza da anatomia para identificar o local onde você vai colocar os ímãs, então a gente precisa necessariamente ter alguém de ensino médio, né? Então, eu dou esse curso, sou instrutora, já foram 2 turmas aqui formadas por mim, não é? E agora, em agosto, a gente fará outra turma, sendo a gente está se adaptando, né, ao novo sistema que existe. Então, toda a parte teórica a gente vai dar online, né? Porque é apenas teoria. E a prática, sim, a gente vai dar ao vivo, né?
Então, a gente precisa das pessoas que querem, né, auxiliar o outro. Essa é uma ferramenta que você pode fazer em você mesmo, né? Você pode fazer em você e se restaurar rapidamente e ajudar toda a sua família, né? Não necessariamente atender as pessoas, mas você pode ajudar você mesma e toda a sua família. E, inclusive, né, aqueles que querem trabalhar com as outras pessoas, ajudar os outros, né? De uma forma muito simples, de uma forma não invasiva e de uma forma muito rápida e eficiente. Então, é só ficar atento às redes sociais, Mari Barbosa 963, que logo, logo vem aí informações sobre o curso, é isso? Isso mesmo. No Instagram, Mari Barbosa 963 e no Facebook, tanto no mesmo Mari Barbosa 963 como aqui, que a gente está no Mari Barbosa 161. Mas a gente procura realmente ir informando as pessoas. E, né, a gente sabe, hoje a gente está falando do biomagnetismo, mas toda segunda-feira a gente está aí fazendo uma live no Instagram para que as pessoas entendam como que funciona a forma da gente pensar, não é? O que, que é estar no presente, o que, que é uma mente sã, né, para ter um corpo são. E a gente vai dando essas informações, já que eu trabalho com psicossomática há mais de 20 anos. Muito bacana também, é algo que eu gosto. Nós não fizemos a semana passada, e tem gente que me perguntou: ué, não teve a live ontem? Isso é bacana. Ficaram esperando a sequência, mas eu já tinha avisado que nesta semana agora estaríamos falando sobre o biomagnetismo, conforme já tínhamos prometido anteriormente. No Facebook Exatamente. tinha caído a nossa live. Isso mesmo. Mari, minha querida, suas considerações finais. Olha, Zinho, boa noite. então, eu preciso dizer boa noite a todos pela oportunidade novamente de estar aqui. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Não só, principalmente na área mental, né? Que é a minha área da saúde mental. E fatalmente o corpo também fica bem, né? Porque mente sã, corpo são. E o que é mais importante é as pessoas começarem a mudar um pouquinho a sua maneira de pensar, né? Porque a gente está acostumado a acreditar que a gente vai ficar doente, né? Então, se a minha família teve diabetes, eu vou ter, se a minha família teve câncer, eu vou ter, e não funciona assim. Na verdade, o que funciona é a crença, né? Que a gente chama de epigenética, conductual, inclusive, que é eu acreditar mesmo que eu não me dê conta, né? Mas aquilo que eu ouvi a vida inteira da minha família, então aquilo tá lá numa crença inconsciente e aí faz com que eu tenha algo que eu nem estava programada para ter. Então, da mesma forma, você pode virar isso ao inverso, né? Aquilo que eu tinha, eu deixar de ter. Por exemplo, que nem a própria Silvera, nossa amiga, né? Que 20 anos, mais de 20 anos diabética e hoje ela não é mais, né? Inclusive com o biomagnetismo a gente conseguiu ajudar nesse sentido. E aí as pessoas dizem, nossa, mas era uma doença crônica. Sim, que ela muda, né? Então você, na verdade, descobrir a origem da sua doença e se tem alguma crença ali, você conseguir descobrir, simplesmente as coisas modificam assim, numa chave. Então é muito interessante a gente fazer uma reflexão para que a gente saiba como é que o nosso inconsciente trabalha, como é que esse cérebro reptiliano trabalha, como é que o nosso neocórtex trabalha, porque a nossa interpretação, que é justamente a faculdade que nos faz ser humanos, né, que é o neocórtex, que é interpretar, é exatamente o que faz a gente adoecer. São as nossas interpretações, infelizmente. Então, se as pessoas começam a descobrir sobre isso, uma forma nova de pensar, com certeza ela vai ter uma vida nova, né? Que ela, inclusive, deixe de ficar doente, né? Então, a gente está aqui para ajudar a mente, mas com o biomagnetismo a gente consegue, pelo menos, equilibrar o pH do corpo e isso dura 72 horas, né? A gente consegue manter ali aquele pH por 72 horas neutro.
Então, é o tempo suficiente para potencializar esse sistema imunológico. Mas é isso que eu tenho para dizer, né? Querendo nos acompanhar aí toda segunda-feira para que vá mudando a forma de pensar. Eu e a Nina estamos fazendo essa parceria toda segunda-feira para que a gente consiga ir mostrando para as pessoas um olhar diferente para a vida atual, né? E a gente vai precisar principalmente dessas reflexões para a vida atual, que não será a mesma, não é? A gente já sabe disso. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder falar para vocês e que a gente consiga ajudar as pessoas a modificar a forma de enxergar a vida e deixar a mente sã para que seu corpo continue são. Exatamente. Eu gosto muito, a Mari sabe, desse tema mente sã, corpo são, porque das minhas crenças positivas, essa é uma delas. Se você consegue reequilibrar a sua mente, se você consegue estar com a sua mente sã, o seu corpo vai responder junto. Fui buscar o biomagnetismo como alternativa de terapia, fui aprender essa técnica, porque, como treinadora, eu só trabalhava a mente. E aí, com alguns clientes, eu percebi que o corpo deles já não estava mais são, assim como a mente deles não estava. Então, por mais que tivesse começando a responder positivamente para a técnica aplicada, dos planejamentos, e conseguisse começar a trabalhar os conflitos dele, o corpo já estava muito surrado. Aí foi quando a Mari me apresentou essa técnica do biomagnetismo e DEMAG, Mari, que eu quero trazer uma live falando sobre o meu xodózinho DEMAG, que é a dispersão magnética. Eu descobri que eu podia fazer o quê? Ajudar essa pessoa duplamente, porque equilibrando o seu pH, reequilibrava o seu corpo, e aí, mente sã, corpo são. Ele conseguiria responder muito mais rápido às minhas técnicas de planejamento, de resolução de conflitos, de liderança, porque o corpo dele já não estava mais tão surrado por tudo isso. Então, são duas técnicas que eu, pessoalmente, sou apaixonada, e quem me conhece sabe que o que eu estudo porque me apaixonei por aquilo. E haja paixão, né? Sim, sim. Exatamente por causa disso. Então, Nós vale a falamos pena aqui fazer. bastante, do físico, mas o biomagnetismo também trabalha o emocional através dos ímãs também, né, dessa técnica aí maravilhosa, que é o que você falou, dispersão emocional magnética, que é o DEMAG, que é onde a gente faz a diferença também de coisas, né, de emoções que a gente nem sabia que estavam ali por trás daquele Covid, por trás daquela diabetes, por trás de qualquer sintoma físico, geralmente tem emoções fortíssimas que alimentam e retroalimentam aquele sintoma. Sim. Então é isso, gente. Venha com a gente toda segunda-feira, às 8h30, um bate-papo com todos vocês, falando um pouquinho mais de mente sã, corpo são. Você auxiliando na sua autocura. Vale a pena conferir o nosso bate-papo. Quem tem assistido tem gostado, tanto é que me cobraram que segunda passada não foi possível, que também porque a gente veio de uma semana, né, inteira, de uma jornada aí de falando em bem-estar e saúde. Aí eu e a Mari precisávamos de uma folguinha naquela segunda-feira também para se reequilibrar, também para estar bem, para continuar com as nossas atividades. Então, Verdade. segunda que vem, às 20h30, esperamos vocês. Lá no Mari, Instagram. muito obrigada mais uma vez por estar aí nessa parceria comigo. Eu faço isso com muito carinho, porque acredito que podemos auxiliar as pessoas com informação. Acredito que a Exatamente. comunicação é a arte de saber viver e a informação é a arte de sobreviver. Por isso, fui para o jornalismo. Muito obrigada. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu sei que Ele há de querer. Isso mesmo. Boa noite para todos. Beijo. Beijo. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.
Tchau, até segunda.